Diz: faz de novo com que nós prosperemos como as torrentes do Negueb. Algumas traduções estão um pouco diferentes, a minha ela diz assim. Por que eu estou falando isso? Quem aqui está no grupo dos casais, levante sua mãozinha aí. Eu acho que eu só consegui colocar no grupo dos casais, eu me lembrei só de colocar lá, depois sair. Lá no grupo dos casais eu coloquei umas fotos assim aleatórias, mas Chico pegou logo. Eu acho que ele já assistiu a ministração também. E eu coloquei umas fotos, a primeira foi de um deserto, é o deserto de Negueb, como está descrito nesse Salmo 126. E esse deserto, ele é uma região sul de Israel, totalmente árida, sequíssima, uma terra totalmente infrutífera aos olhos das pessoas. E uma vez por ano, aquele local, ele fica totalmente encharcado de água. Uma vez. Como é isso, pastora? Israel, aquela região ali, ela é toda montanhosa. Montanhas muito altas. E a região do Negueb é a região mais baixa de Israel. Então, quando a chuva bate nas montanhas e as montanhas acumulam aquelas águas, chega um momento em que chega uma outra chuva, chamada lá em Israel de chuva seródia, é a chuva tardia, que é uma chuva que vem depois. E aí, quando ela cai, as montanhas já estão encharcadas com muitas águas, por conta do inverno normal, habitual. E quando essa chuva a mais, essa chuva seródia, essa chuva que veio depois do tempo, começa a bater, as montanhas começam a soltar aquilo que estava acumulado dentro dela, a ponto daquilo virar uma enxurrada, por isso que se chama torrentes de Negueb. E começa a invadir. Eu aconselho você a dar uma olhada lá no YouTube, como é as torrentes de Negueb. É uma coisa linda, maravilhosa de se ver. É literalmente o que a gente costuma dizer, é o deserto vira mar. É muito bonito. E naquele lugar ali, fica transbordado de água uma vez por ano. Quando aquelas águas, por lá ser uma região muito quente, elas começam a evaporar, lá naquele lugar fica uma terra encharcada, propícia para nascimento. E o engraçado, eu vendo aquilo ali, a segunda foto que eu coloquei lá no grupo, é a foto do mesmo local. O mesmo local, a região de Negueb. Em cima, a primeira foto, sequíssima, recebendo as torrentes de Negueb. E a segunda foto, depois que as águas evaporam, totalmente coberta de flores que só tem no Negueb. Uma região que você olha assim, isso aqui deve ser muito frutífero. Mas se você for lá antes da chuva descer, antes das torrentes baterem, você diz, não há como plantar nada aqui, não há como nascer nada desse solo aqui. Mas, quando a água evapora, as flores começam a sair. E o engraçado, amado, o interessante é que ali, aquele local, começou a ser conhecido como o local das melhores flores do mundo. Um local onde, aos olhos naturais, não sai nada. Não é propício para nada. Não é interessante para cultivo algum. Ele é um local de exportação das melhores flores que existe no mundo. Pessoas investem pesado naquele local, porque as rosas e as flores que tem ali não nascem em lugar nenhum. E o interessante é que, como foi que isso surgiu a primeira vez? E aí, dessa parte foi que eu tirei a minha mensagem. O interessante, amada, é que a primeira vez que aquele local começou a brotar, começou a germinar as suas flores, foram com sementes que já estavam jogadas naquele solo. Sementes que caíram naquele solo, sementes que eram desprezadas, às vezes, por pássaros que estavam tem um nomezinho que fala, rapaz, que ele sai de uma região para outra. Como? Migração, é isso aí. Estão em migração, então eles acabam deixando cair. Então, essas sementes raríssimas, dessas flores raríssimas, as primeiras que nasceram, elas eram sementes que foram largadas, desprezadas, num solo seco.
E aí, quando a chuva seródia, diga assim comigo, a chuva tardia. Diga, a chuva fora de tempo. Olha para o seu irmão, diga para ele, você está começando a entender? Quando a chuva fora de tempo bateu a primeira vez, derramando as torrentes do Negueb sobre todo o deserto do Negueb, toda aquela semente que estava acumulada, toda aquela semente que estava lá, que ninguém nem notava que ela estava lá, debaixo de um solo muito seco, elas começaram a germinar as melhores flores que existem no mundo. Quando eu ouvi esse ministro falar sobre o deserto de Negueb, eu comecei a pesquisar da geografia, comecei a entrar um pouco mais para entender um pouco mais. E Deus foi me dando essa mensagem a respeito de semente. Faz um tempo que eu estava querendo ministrar essa mensagem aqui, mas eu estava esperando o momento correto para isso. E quando foi hoje à tarde que eu estava orando ao Senhor, Deus disse para mim assim, você vai ministrar aquela palavra que você tinha feito sobre semente. E você lembra de uma ministração que você viu, eu se lembro, que justamente era essa do deserto de Negueb. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar isso dentro de mim. E automaticamente, quando eu estava orando em línguas, o Senhor falou comigo mesmo assim, se prepare e diga para a minha igreja que ela se prepare. Porque está vindo uma chuva que está fora de tempo dessa estação, que vai descer sobre a minha igreja e vai fazer com que os melhores frutos nasçam. Amados, foi tão interessante quando Deus falou isso comigo no quarto daquele treino, que hoje o dia estava meio assim, eu chovo, não chovo, eu chovo, não chovo, né? Mas quando a gente chegou lá, o céu realmente se abriu e o batismo foi maravilhoso. Parece que foi só para batizar, né? E aí o sol perdurou. E quando Deus falou isso comigo, amado, eu estava dentro do quarto. E eu comecei a ouvir um barulho de um monte de água caindo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu acho que a caixa encheu, né? Porque o céu estava tão bonitinho. E quando eu abri a janela, era chuva, amado. Mas era chuva. Eu disse, que chuva fora de hora. E o Senhor me lembrou. Se prepare e prepare a minha igreja. Porque está vindo uma chuva que o mundo não está esperando. Está vindo uma chuva para regar sementes que a minha igreja pensou que não iria brotar. Mas quando eu estava no meu quarto, eu disse, Pai, me lembra agora todas as sementes que eu comecei a plantar, porque eu preciso ter essa lembrança, porque a tua palavra diz, faze prova de mim, se eu não vou abrir. Quando ela diz, faze prova de mim, lembra ao Senhor daquilo que você plantou. E eu disse, Pai, começa a me lembrar. Eu comecei a me lembrar de sementes que eu liberei há anos atrás. E que necessariamente eu não vi naquele momento uma colheita, porque, mas eu entendo uma coisa. Não é uma regra, mas quem planta abacaxi vai colher, quem planta manga vai colher manga. Não é assim? No reino não é uma regra. Se você plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. Se você não é uma regra. Mas, amado, existe sim uma concordância. Se você é um doador, é generoso em uma área, você vai ter que colher daquela área. Porque a árvore, ela não pode negar o fruto que está dentro dela. Amém? Então, se você é generoso, vou dizer assim, no dizimar, no ofertar, no contribuir, as suas finanças, elas entrarão numa avalanche. Por quê? Porque a semente está lá, engordando a terra, engordando a terra, engordando a terra. E vai haver um momento que aquela terra ela vai começar a expulsar o fruto que está ali dentro. Porque a terra não tem como guardar aquilo que tem que sair. O ser humano, às vezes, retém o que devia dar, mas a terra não consegue esconder. Provérbios diz, o generoso dá e vê as suas riquezas aumentarem. Mas há aqueles que retêm o que deveria e caem em quê? Em pobreza. O homem, ele retém, a terra não. Amado, não há como. Se você tiver nos elementos certos, se você plantar na terra certa, e olhe que o deserto de Negueb, ela foge da exceção, é uma terra que não é certa. E ainda assim, a misericórdia do Senhor derrama uma chuva fora de tempo só para abençoar aquele povo que está naquele lugar.
Diga assim para o seu irmão: o Senhor não trabalha com exatas humanas. Ele trabalha com fidelidade. A lógica humana nunca vai se comparar à sabedoria divina, amado. Logicamente a gente fica se perguntando como vai ser, como que vai acontecer, como é que eu vou dar se já está faltando. Não é esse o pensamento normal? Vou dar um exemplo. Não acontece só com vocês, não. Não acontece só com vocês, não. Moisés, amado, o povo no deserto reclamando: ah, só tem isso, só tem pão, estou enjoado de comer pão. Aí Deus olha para Moisés e diz para Moisés: ah, pois tu diz a esse povo que eu vou mandar carne, que eles vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz. A tradução é assim, amado: vai sair pelo nariz. Eles vão comer, não é um dia só não, eles vão comer todos os dias carne de qualidade, que eles vão enjoar de tanto comer carne. Amados, depois Moisés, olhando para aquilo que Deus falou com ele, começou a ir para o lápis. Mas Senhor, no meio do deserto, onde é que o Senhor vai arrumar tanto boi? Onde é que o Senhor vai arrumar tanto animal para suprir ao ponto desse povo enjoar? É muita gente, Deus. É muita gente ali, não tem como. Onde é que está essa manada que eu não vi aqui no deserto, Deus? Isso é Moisés falando para o Senhor. E o Senhor olhando, e Moisés fez, ele ainda foi a mais: se for peixe, onde é que está esse rio que mana tanto peixe que vai fazer o povo enjoar? E o Senhor olhou para Moisés e disse: Moisés, para de contar no lápis o que já está escrito no céu. O que eu falei vai acontecer, ponto final. Eu não trabalho com a tua contabilidade, Moisés, eu trabalho com um depósito do céu. E se eu disse que vou fazer assim, eu vou fazer assim. E foi exatamente, amado, o que aconteceu. O povo comeu carne. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: olhe, me ajuda a ministrar, porque é para ele não dormir, amado. Diga para ele, balance ele, diga para ele: presta bem atenção. Não está na conta do teu lápis, está na contabilidade do céu. Caneta nenhuma tem tinta para botar os zeros que Deus tem. Caneta nenhuma, tinta nenhuma no mundo é suficiente para distinguir. Não existe numeração exata para distinguir a quantidade de tesouros que tem no céu, amado. E ele disse: eu vos abrirei a janela e derramarei sobre a sua vida bênção tal que você não vai ter nem onde guardar. Número que você não conhece, querido. O poder de uma semente na vida de uma pessoa está além daquilo que ela imaginou. Amados, hoje de tarde eu estava dizendo assim: Senhor, está quase acabando, mas eu estou plantando um celular na vida da minha pastora. Todo mês a minha ofertinha está lá do celular. Eu não aceito menos que um iPhone. Claro. Se eu planto manga, eu colho manga. Se eu estou plantando um celular, eu quero um celular. E estou chamando. Meu marido já ouviu, estou chamando. Eu disse para Deus, antes dessas parcelas terminar, chega. Mas sabe por quê, amado? Eu falo isso para você. Eu falo brincando, mas é uma coisa muito séria. Se você não reivindicar, como lá em Malaquias diz, o diabo, ele toma posse. Porque aquilo que você não conhece, que tem direito, você não desfruta. Daquilo que você não toma posse, amado, não é teu não, é de qualquer pessoa. Quem estiver perto, pega. Largue uma nota de R$50 aí no corredor. Largue aí para você ver. Rapaz, uma vez eu achei, foi o quê, meu Deus? Acho que foi uma Bíblia aqui na igreja. Acho que agora vai aparecer alguém, né? Eu achei uma Bíblia grande, as letronas. Eu disse: eita, eu estava bem precisando de uma Bíblia.
Aí eu disse, meu Deus, mas eu tenho que perguntar. De quem é, sabe? Saí perguntando no culto, botei mensagem no grupo dos casais, em todo lugar. E nada do abençoado se manifestar, né? Eu disse, meu Deus, se desviou e deixou a Bíblia aqui, né, pra mim. Mas me serviu durante meses, amado. Porque eu estava dizendo a Deus, a vista já está daquele jeito cansada. Preciso de uma Bíblia da letra grande. Alguém esqueceu. Amado, eu falei 1, 2, 3, 4 vezes. Não se acusou, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, é meu. Coloque aí R$50 para você ver. Amado, não tem para onde correr. Ou você toma posse do que é seu, ou o diabo vai pegar e vai dar para pessoas que estão no mundo. Porque tem gente no mundo que está desfrutando daquilo que é da igreja. Porque a igreja não está se posicionando. Porque a igreja não está fazendo o que deveria fazer. Porque a igreja não está dizendo, Satanás, sai da minha finança. Eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta. Eu dou além. Eu não dou porque eu necessito, eu dou porque eu tenho. Porque eu sou. Amado, a pobreza não está no bolso, ela está na mente. Pobreza, amado, nunca esteve no bolso. Ela está na mente das pessoas. Pessoas com a mente pobre, pode ter 1 milhão na conta, ela vai continuar miserável. Vocês me amam, né? Você vai sair daqui dizimista fiel. Mas, pastor, é culto de Santa Ceia. Vai entrar. Eu sei chegar lá. Mas, por enquanto, você vai receber esse caldo aqui. Sabe por quê, amado? É vergonhoso ver que as pessoas do mundo se esforçam mais. Fazem mais. Quer fazer um show de carnaval? Basta ter a ideia. Patrocinadores de tudo quanto é lugar aparecem. Pessoas gastam R$500 numa camisa feia, colorida, que parece um cão, para ficar suando o dia todinho, num sol quente de rachar. Às vezes a gente diz 250, enquanto você vai dormir num ar-condicionado, comendo do melhor, ouvindo a melhor palavra, debaixo da melhor unção. Tem gente que fala assim, 250? Às vezes a gente faz assim, vamos tirar uma oferta para o cimento. Cimento não, que agora tem cimento, eu ouvi isso o dia todo, hoje na ida e na volta. Cimento, argamassa e cerâmica. A gente faz, vamos tirar uma oferta no final do culto. Olha, a chuva está caindo. A gente diz, vamos tirar uma oferta no final do culto, porque, amado, quando a gente tira uma segunda oferta, não é para forçar ninguém, não. É porque realmente a gente depende da igreja para fazer o que a igreja precisa. Aí vem 2, 3 pessoas aqui na frente. Uma vez eu falei aqui, acho que foi dirigindo o culto, que a nota de R$2 está enchendo o céu. Está desviado, R$5, R$20, R$100, R$1.000, nem vi. Porque as pessoas querem dar o que sobra. As pessoas querem dar o que dá para dar. Se essa é a qualidade da sua semente, eu sinto muito pela qualidade da sua colheita. Porque quando a palavra diz, honre o profeta na qualidade do profeta, não é de todo jeito não, é com qualidade. Ah, eu vou honrar a vida do profeta Nestor, desse jeito aqui e tal, por honrar, porque ele é filho do apóstolo. É qualidade. Nunca foi preço, nunca foi quantidade, sempre foi qualidade. A qualidade da tua semente vai definir a quantidade da tua colheita. Porque, querido, olha, uma semente bem plantada, quando a árvore cresce forte, sadia, você plantou um caroço, vai ver quantas mangas que dá naquele pé. Você plantou um carocinho só, vai ver quanto. Tem como você dizer, a árvore você vai me dar 15 mangas, eu vou fazer a contabilidade, eu vou plantar 15 sementes, vou colher 15 mangas de cada pé, e é isso, meu lucro vai ser assim, vou tirar isso aqui. Tem como você fazer isso? Não tem não, querido. Lance as sementes e espere, porque quando a chuva descer, a qualidade do que você colocou ali vai germinar sobre a tua vida transbordante. Não tem como um agricultor começar a contar. Eu vou contar aqui quanto.
eu tenho uma estimativa de tantas mangas. Não tinha não, querido. Quem diz é a árvore. Quem vai definir é a qualidade do terreno, a qualidade da semente, o cuidado que você tem, a qualidade que você dá àquilo ali. Amém? Abra sua Bíblia aí também. Filipenses 4,19, você conhece bem, você não precisa nem abrir se você não quiser. É Paulo falando assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Outras traduções já estão bem atualizadas, diz supriu todas as minhas necessidades em glória em quem? Cristo. Em Cristo Jesus. Riqueza não é ter muito dinheiro, porque a quantia uma hora se acaba. Mas quem tem acesso às riquezas nunca ficará em falta. Dizimar, ofertar, semear, plantar, não é, amado, somente colher, é ter acesso. O pessoal costuma falar aqui que dar é direito adquirido de receber, não é assim? Ao final da ministração você vai ver que pode chamar de outra coisa também. Não é somente um direito adquirido de receber, não. Quando você fala direito, você está falando assim, é obrigatório. É ou não é? Se é direito, é obrigatório, é imposto, tem que ser assim. Direito é obrigatório a quem dá receber. Amém? Amém ou não? Sacoleja essa menina que está dormindo aí do teu lado. Não vou nem falar o nome dela. Salmos 37, verso 25 diz: fui jovem e agora sou velho. No entanto, eu não vi um justo, abre aspas, justo é aquele que se coloca na posição correta em Deus, abandonados, ou seus descendentes implorando por pão. Em Malaquias 3,10, o Senhor diz: traga uns dízimos e faça prova se eu não vou abrir as janelas do céu. E vou derramar tanta bênção sobre vocês que vocês não terão de guardar. Sabe o que isso significa? A sua semente é o seu acesso. Olhe para o seu irmão assim, está tendo acesso? Se ele não está tendo acesso, amado, se ele olhou para você meio desconfiado, aí você lembra daquele versículo que diz assim: o Senhor dá semente para o semeador. Olha, a igreja, nós nunca vamos poder dizer eu não tenho, porque a gente vai estar fazendo de Deus mentiroso. Amém? Quando você diz eu não tenho, eu não posso dar, eu não posso entrar nesse propósito, eu não tenho dinheiro para entrar nesse propósito, você está fazendo da palavra mentirosa. Porque se você fosse um semeador, a palavra ia se cumprir na sua vida e não ia faltar semente. Amém? Quando você é um semeador, o que é um semeador? Aquele que tem um coração para dar, para semear. Quando você é um semeador, amado, Deus faz assim: eita, Ele colocou o nome dele naquele propósito ali, não posso deixar faltar semente. Mas pastora, eu não estou vendo agora. Não se preocupe, o Deus que sabe a hora certa de derramar a chuva, sabe que você precisa para honrar o seu compromisso. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, do verso 5 diz que o diabo levou Jesus para um alto monte, mostrou num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza. Eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isto me foi dado. Repita comigo: foi dado. E eu posso dar a quem eu quiser. Você sabe que Satanás está falando nesse momento aí, acho que é o único momento que ele não mentiu, amado. Eu acho que é a única passagem que o diabo fala a verdade é quando ele fala que realmente foi dado para ele. Porque realmente, literalmente, Adão deu. Amém? Por que, pastora, só trouxe essa passagem? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. O dizimar, o semear, o ofertar, já era um princípio desde o Éden. Pastora, eu nunca vi Adão oferecer sacrifício nenhum. Eu provo. Depois do jardim,
O dar, o dizimar, virou uma ação de sacrifício. Mas antes da saída do jardim, ele já era uma ação de princípio. Por quê? Deus deu, diga assim, Deus deu um jardim inteiro para Adão. E disse para Adão assim: Adão, de tudo que tem no jardim aqui, você coma, você desfrute. Tudo aqui, domine. Mas tem uma árvore, Adão, no meio do jardim, que você não pode comer. O que era essa árvore naquele meio daquele jardim? Diga assim comigo, 10%. Aquela árvore naquele jardim ali era o princípio da obediência, de que Adão obedecia e dependia de Deus. O seu dízimo é 10% do que chega na tua vida. É um sinal de obediência e de que você depende de Deus. Já era um princípio desde o Éden. E quando Adão comeu daquela árvore, quando ele comeu o que ele deveria, o que ele não deveria comer, a palavra diz que ele deu. Era ou não era uma semente? Quando ele comeu, ele deu a Satanás toda a autoridade na terra. E só foi depois disso que entrou a pobreza, a miséria, a morte. E a palavra ensina que depois disso, quando Deus desce para conversar com Adão, ele pergunta: Adão, onde é que tu estás? Você já sabe toda essa história. Diz que Deus expulsou Adão e Eva do Éden para todo sempre. Colocou anjos e querubins ao redor do jardim para que não fosse mais encontrado. E sabe, amado, o que é que eu lembro disso? A semente que Adão deu, a autoridade, o princípio de obediência, o dízimo de Adão, fez com que ele perdesse o acesso ao jardim. Quando Adão comeu aquele fruto, ele perdeu o acesso. Quando nós comemos a semente que nós deveríamos plantar, nós perdemos o acesso às riquezas do céu. Todas as vezes, amado, em que Deus colocar no teu coração, as pessoas falam assim: Deus, quando Deus tocar no meu coração, eu faço. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado, Deus não é ginecologista, não. Ele não vai ficar tocando no seu coração o tempo todo. E nem é ginecologista, nem é tecladista para ficar tocando o tempo todo, tocando o tempo. Não, amado. Tem que ser um princípio de obediência seu. Porque o que ele tinha de dar, ele já deu. Jesus já veio, já morreu, já pagou o preço, já disse que estava consumado. Acabou. Ele já deu. Agora você tem que retornar para ele fidelidade, semente de qualidade. Você tem que retornar para ele o sacrifício da sua vida. Então Deus não precisa tocar em você para você abençoar a obra, não. Ele já falou, abençoe. Deus não precisa tocar em você, não, para você investir numa terra boa, na vida do seu irmão, na vida do seu líder, na vida do seu pastor. Deus não precisa falar, tocar no seu coração para isso, não. E nem você precisa sentir um arrepio para isso, não. Sabe por quê, amado? Porque dar não é no emocional, dar é no espiritual. Dar nunca teve a ver com emoção. Eu sinto vontade de dar. Quem disser que sente vontade, aquela vontade que nem é de comer bolo de chocolate para dar o dízimo, para dar a oferta, está mentindo, vai cair ali ajoelhado. Quando você está tirando algo de dentro de você, amado, que foi suado o mês todinho, é sacrifício, dói. Ralou o mês todinho. Aí quando você vê aquela parte indo embora, você fala: ai meu Deus. Por isso que a palavra diz: você planta chorando, mas colhe. Tem princípio nisso aí. Você dá, amado, é um sacrifício. Não mexe com emoções, não. Você não vai sentir vontade, não. Quem é que acha que Abraão sentiu vontade? Eita, tu é feliz que eu vou sacrificar o meu filho. Ou que vontade de matar meu filho hoje, olha. Tinha não, querido. Foi no meio do caminho. Eita, que dia maravilhoso, hoje eu vou matar Isaac. Eita, morrer agora. Teve não, amado. Não tinha a ver com a emoção de Abraão, não. Não tinha a ver com o sentimento de Abraão, não. Tinha a ver com a fidelidade de Abraão, de ouvir a voz de Deus e saber que Deus só tem o melhor para ele.
Quando você é fiel, quando você lança sementes, quando você trabalha isso na sua vida com qualidade, não tem a ver com a sua vontade de fazer, não. Tem a ver com a sua obediência. Tem a ver que você sabe porque sabe. Vai faltar. Não faltou para Moisés no meio do deserto, que não tinha boi, não tinha cabra, não tinha nada em lugar nenhum. Por que vai faltar para mim que o açougue é lá na esquina? Rapaz, tinha uma viúva. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis capítulo 17. A partir do verso 8, vou ler para a gente ganhar tempo. Então a palavra do Senhor veio a ele, ao profeta, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e fica lá. Eis que eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Partiu, pois, para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali a viúva apanhando gravetos para a lenha. E ele a chamou e disse: por favor, traga-me um copo d'água e uma jarra, para que eu possa beber. Quando ela ia pegar, ele chamou ela e disse: por favor, traga-me também um pedaço de pão na sua mão. Mas ela disse: tão vivo como o Senhor Deus é, não tenho pão. Só um punhado de farinha na tigela e um pouco de azeite na vasilha. Veja, estou juntando gravetos para que eu possa entrar e assar para mim e para o meu filho, para que possamos comê-lo. Essa é a nossa última refeição até morrer. Elias disse a ela: não temas, vá, faça como você disse, mas faça primeiro para mim. Depois poderá fazer para si e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel: a farinha da tigela não se esgotará, nem o azeite da sua botija vai se acabar. O Senhor diz: manda a chuva novamente sobre a face dessa terra. Ela foi e fez como Elias disse. E ela e ele e a sua casa comeram por muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, nem o azeite se esgotou, conforme a palavra que o Senhor falara em intermédio de Elias. Dá para você entender o que aconteceu ali? A mulher já estava no cronograma dela já tinha contado no lápis. É a última refeição que eu vou fazer com o meu filho, depois daqui é a morte. Acabou, não tem de onde tirar, não tem quem dê, porque está todo mundo precisando. Tudo está em crise. Está tudo seco, seco e seco. Mas, amado, preste bem atenção nesse texto. Deus começa dizendo para o profeta: eu já falei com a viúva. Eu já disse para ela te sustentar. Vai para Serepta, porque eu já ordenei para que a viúva te sustente. Ou seja, o Senhor já tinha falado para ela que o profeta ia chegar. Tinha ou não tinha? A palavra é clara. Mas mesmo ao chegar, quando ela visualizou e viu que era o profeta, porque naquela época, amado, quem visse um profeta, se tivesse devendo, pense como se tremia na base. Eles sabiam quem era um homem de Deus. Mesmo ela vendo o profeta ali e sabendo no seu interior que Deus falou com ela, ela disse: não tenho. Ela disse: olha, eu só tenho isso e isso, e vou comer com meu filho e vou morrer. Eu não tenho para te dar. E o profeta olhou para ela. Agora pense se não passou um filme na cabeça do profeta. Pai Deus, o Senhor não disse que já tinha falado com ela? O Senhor não mandou eu vir para cá dizendo que já tinha falado com a viúva e que ela ia me sustentar? Como é esse negócio aqui? E ele olhou para ela e disse assim: olha, faz. Mas faz primeiro para mim. Ele estava ensinando para ela o que é semente e o que é colheita, amado. A semente, ela não começa com o que você tem para dar, ela começa com o que você ouviu. Aleluia. Semente não é o que você tem para dar, é o que você ouviu e guardou. Ela ouviu Deus falar para ela: sustente o profeta, mas ela não guardou. Aí o profeta veio
e disse para ela: deixa eu te ensinar. Você vai fazer primeiro para mim. Quando você semear, aí você vai fazer para você e para o seu filho. E não vai faltar. Não cabe na história de hoje em dia, não. Deus não fala com muita gente hoje. Não fala não, apóstolo. Não fala não. Quantas vezes Deus falou com você? Vá ali na vida daquela fulana. Dê isso aqui. Vá na vida do pastor. Pastor, levante a mão. Aleluia. Abençoe a vida dele, ore pela vida dele. Fale, amado, semente não está somente no dinheiro. Semente está em atitudes. Semente está em palavras. Há vários tipos de semente. Quantas vezes aí você fez? Está repreendendo. Pensa que é logo coisa de emoção, que é Satanás. Primeiro que a sua carne nunca vai falar para você dar. Não vai, amada. A carne não fala para você dar. A carne fala, me dá, me dá, me dá. Mas dá, ela não fala não. O diabo também não vai falar para você dar, porque o diabo não quer que você colha. Então ele não quer que você plante. Se chegou no teu ouvido, amado, semeie. Abençoe. Faça isso. Não, eu não quero que você dê isso aqui não, porque você acha que pode dar isso. Eu quero que você dê uma semente que você acha que não pode dar. Rapaz, você já foi desafiado? Porque um dia eu fui, amado. Um dia eu tinha que dar, eu tinha um propósito para cumprir, era eu e Deus. Não falei nem para meu marido, nem para ninguém em casa. E eu disse, pai, eu vou entrar nesse propósito aqui, vou ser fiel e tal. Aí apareceu um outro propósito aqui na igreja. Eu disse, e agora, hein? Se eu fosse para a conta do lápis, o negócio ia apertar. Depois eu disse, peraí. Não é assim não. Não vai apertar nada. Vai sobrar. Porque a semente que eu estou plantando aqui, vai chegar mais semente para eu plantar aqui. E quando eu plantar aqui, vai juntar o poder das duas sementes e vai transbordar na minha vida. Eu ainda vou poder dizimar mais, ofertar mais. O diabo queria que eu ficasse com uma equação errada. Eu disse, ei, não é subtração, é multiplicação. Não deixe, amado, o diabo confundir a sua mente, não. Não deixe ele travar a sua semente, não. Sabe por quê? Porque só colhe, amado, quem planta. Pastora, que coisa, que revelação. Que revelation. Só colhe quem planta. Ninguém nunca falou isso aqui na igreja, pastor. A gente fala muito, amado. E isso é muito bom. Não é o problema, não é falar não para você, não, que você precisa plantar para colher, não. Acho que é porque você, amado, você tem uma cabeça limitada, você tem uma mente atrofiada. Pastor, tem, amado. A gente tem uma mente medíocre. Quando se fala de dinheiro, a gente pensa e não está falando de Deus, e não está falando da palavra, que não está envolvendo Deus ali. Mas você está enganado. Vá procurar na Bíblia quantos versículos que falam sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre dar, sobre generosidade. Vá procurar, querido. É um assunto mais falado do momento. Porque Deus queria tirar a mente de escravo do povo. Ele disse, você só vai se libertar dessa escravidão que o Egito colocou em vocês quando vocês aprenderem a dar. Pega todo o ouro que tem aí, que vocês trouxeram do Egito. A gente vai fazer utensílios para a casa de Deus. Você vai dar para a casa de Deus. Mas a mentalidade do povo, das pessoas, do ser humano é medíocre demais para essas coisas. Por isso, amado, que a palavra diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é o conselheiro de Deus? Quem pode dizer para ele, limitar ele, dizer para ele o quanto ele pode fazer? Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder. Não há como eu dizer, Deus só pode fazer até aqui. Aí eu estou limitando o Deus verdadeiro, amado. Eu estou colocando limites em Deus. E quando se trata, amado, de Deus na área do dar, não existe limites. Quando se trata, amado, de riquezas do reino de Deus, não há um limite, não há uma medida, não há, ele diz, é transbordante, que vai abençoar a
sua vida, vai transbordar para a vida do seu irmão, vai transbordar para a vida da sua igreja, vai transbordar para a sua família. É o poder que não tem mensura, não tem medida. Amado, se você entender isso, se a sua mente se abrir para isso, você vai começar a entender que, olha, o teu salário não pode levar onde a tua fidelidade te leva. Você vai começar a entender, amado, que quando você promete uma coisa para Deus e você cumpre, Deus faz assim, não tem como, eu tenho que abençoar, eu tenho que abrir a janela. Satanás vai se levantar e você vai dizer para ele, não adianta, Satanás, o acesso é meu, eu estou na posição certa, eu estou no lugar certo para a bênção cair. É isso, amado, tudo fala, tudo tem uma voz. A tua semente tem uma voz, amado. Meu Deus do céu. A tua semente tem uma voz poderosa, amado. Sabe o que é? Amado, você lança a semente. Se for moeda, amado, ela faz um barulho. Você vai tirar a cédula do caixa, né? Do caixa eletrônico. Não faz uma zoadinha, né? Contando a cédula. A zoadinha mais linda do mundo. Não faz um barulho. Tem uma voz. Não é? Quando você tira da carteira que ela faz assim, você também ouve uma voz dizendo tchau. Tem uma voz. Mas quando você lança como semente no reino de Deus, ela também tem uma voz. Amado, quando você lança aqui, uma voz sobe para o céu assim, está na hora de abrir a janela. Oh, meu filho. Quando você lança com qualidade, quando você lança do jeito certo, quando você lança crendo, eu estou lançando uma terra que vai florescer. Não importa a estação que está agora, não importa o governo, não importa, vai florescer. Deus vai fazer com que a chuva seródia venha, mas ela vai germinar. Amado, quando você entende isso, quando você lança isso, a voz sobe dizendo assim, fidelidade. Amado, Deus pode resistir ao soberbo, mas ao fiel, não. Ao fiel, quando você, amado, você não precisa. Eu acho tão engraçado lá no Piauí, né? A primeira vez que a gente foi pro lado de lá, a gente viu na igreja lá, o pessoal que ia dizimar, amado, não entregava na salva não, viu? Pegava o envelope e entregava na mão da pastora que estava aqui, ó. Que era para ela saber que era ele que estava dizimando ali. Pegava assim, entregava para a pastora. Segura aqui, meu Deus. Aí vinha outro, a salva passando para um lado e para o outro, amado. Mas eles vinham entregar na mão dela. Eu achei tão engraçado aquilo. Eu disse, meu Deus. É para saber o que ele estava fazendo ali, né? As coisas. O galardão já foi, né? Porque quem tem que saber, amado, que você é fiel, não é o seu irmão que está do seu lado, não. Não é o pastor da sua igreja, não. Pergunta, eu quero saber quem foi aqui interrogado pelo apóstolo Nivaldo e a pastora Sheila sobre o seu dízimo e a sua oferta aqui. Estou aqui há 14 anos, 14 anos que a gente já veio da IBM, né? Estou aqui esse tempo todinho, minha gente. Um século e vai fazer um século e meio, né? Não, século não. Tá? Uma década e meia, calma. Uma década e meia, amado. Nunca vi esse homem questionar uma pessoa aqui. Peraí, Vaso, não está dizimando? Cadê seu dízimo? Cadê seu dízimo? Cadê sua oferta? Não. Eu até acho estranho quando ele fala assim, você não é obrigado a dar nada. Eu acho estranho. Eu sei que é verdade, mas eu acho estranho porque a palavra diz dê. E se a palavra diz dê, é uma ordenança, é uma obrigatoriedade. Mas ele diz, não é obrigado. Eu entendo o sentido que ele fala, eu entendo, mas a palavra ela fala dê. E se eu sou pela palavra, eu sou obrigado a dar. Quando a gente tira o sentido de obrigatoriedade, amado, a gente coloca um direito de escolha. E sabe, amado, que livre-arbítrio é para tudo, mas na opção de dizimar, tem livre-arbítrio não. Deus disse, dê. Olha, amado, é tão enfático que em todas as traduções é igual. Traga, dê, faça. A conotação é única, é de autoridade. Tem que fazer. Quando a gente não faz, também tem uma voz. O infiel, amado, primeiro, o fiel, ele tem um jeito de andar diferente, um jeito de falar diferente, um jeito de se comportar diferente. Por quê? Porque o fiel, amado, ele anda que nem... como é o nome daquele homem, meu Deus, que fez o filme Missão Impossível? Me ajuda.
Então, ele anda que nem Tom Cruise, amado, em cima daquela corda bamba para poder descer para pegar o negócio. Parece que é uma pena, confiante que aquela corda vai segurar ele, que ele vai fazer as piruetas todinha dentro do negócio ali. Ele confia tanto naquela corda que ele brinca ali, amado, que encosta quase o nariz no chão, amado, assim. Porque ele confia naquela corda ali. Ele tem um jeito diferente, amado, porque ele treinou para aquilo ali, ele sabe o que está fazendo. Amado, o fiel, ele anda do mesmo jeitinho, pelo vale da sombra da morte, e não teme nada. Amado, o fiel, ele anda tão amostrado, que a pessoa olha para ele e pensa que ele tem 1 milhão, porque ele se veste bem, ele cheira bem, ele fala bem, ele come bem. Com R$10 na carteira. Porque dinheiro não é acesso, amado, fidelidade é. Eu vejo pessoas, amado, que recebem um salário mínimo e vai para lugares que a gente nunca nem pensou em ir. Por quê, pastora? Porque ela tem muito dinheiro. O salário mínimo, querida? Não, é porque ela tem acesso. Ela conhece a pessoa certa. Ela faz o que é certo. Ela planta o que é certo. E ela desfruta daquilo ali. Amada, tua fidelidade é o acesso que você precisa para viver o melhor dessa terra, para comer do melhor. Se você é fiel, amado, no que a palavra diz para você fazer, não tem perigo, como a pastora Sheila fala. Você vai andar pisando, estralando a cabeça de Satanás. Você vai andar e quando ele quiser colocar a doença, eu sou fiel, querido. Vai comprar remédio nada, aqui é assim, ó, eu creio que a palavra diz que ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu sou fiel à palavra, a palavra diz assim, não dê lugar ao diabo. Qual é o lugar do diabo? Na vida do infiel, querido. Ele disse, a gente leu esse versículo assim, não, nunca, o salmista, a palavra ela é maravilhosa, mano. Quem vive fora dessa palavra, eu não sei como é que vive, não vegeta. Olha como a palavra ela se encaixa na nossa vida, mano. Olha como eu sou apaixonada. O salmista Davi diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Amado, eu nunca vi. Aí eu fui pesquisar, meu Deus do céu, quando eu encontrei uma tradução na hebraica que diz assim, nunca vi, nunca verei. Rapaz, o salmista não disse só eu nunca vi, não. Ele disse eu nunca vi e nunca verei um justo. Porque ele sabe que é Deus. E ele sabe que Deus honra o fiel. E ele diz com autoridade, não vai faltar o pão. Não vai perecer a tua descendência por causa da tua fidelidade. Amado, quando o cabeça da casa, aleluia, cadê os homens? Cabeça, o murinho, vou dizimar não. Pense, amado. Pense como ele está trazendo desgraça para dentro da casa dele. Pense como ele está dando acesso para Satanás entrar, amado, em tudo quanto é área. Olha, minha casa tem uma porta só. Se você entrar por ela, você tem acesso a todos os lugares da minha casa. É desse jeitinho, amado. O diabo quer uma brecha só. Quando ele entrar, ele demora, amado. Tem gente, amado, que é tão bom, amado. Olha, serve bem, canta bonito, pastor. Serve no diaconato, assim, que é uma beleza. Dá um glória a Deus que parece que vai estrondar a igreja. Trabalha na cela, ganhando vida, apóstolo. Ganha. É uma pessoa, um líder nato. Estou dando um exemplo. Faz tudo o que tem que fazer na obra. Mas quando fala de dar, tá se coçando agora, até agora na cadeira aí, doido para ir embora, amado. Pois vai dar ortiga, querido, mas esse cão sai hoje. Pasta d'água tem aqui. Paz, a palavra que você não colocar como importante na sua vida, você não vai desfrutar dela, não. E não reclame, não, amado.
Não reclame da sua vida, não. Por que está acontecendo comigo? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que ciclano já conseguiu isso e eu não consegui ainda? Eu tenho tanto tempo de igreja. Você pode ter 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você pode ter 40 anos dentro da igreja, amado. Mas você só vai viver aquilo que você só vai desfrutar daquilo que você vive. Se você não vive infidelidade nessa área, essa área não vai crescer na sua vida, não. Não fique pedindo a Deus, não, amado, não vai acontecer. Ah, mas aí quer ser espiritual, né? A oração de um justo pode muito seus efeitos. Pode. Pode, a palavra diz, realmente é isso. Mas a palavra também ensina, amado, que não é a oração que repreende o devorador, não. Vai orar, você pode calejar o teu joelho aí no chão. Sai, devorador, sai, devorador. Em nome de Jesus, sai, devorador. Nome de Jesus, Satanás, na minha finança, saia. Você vai gastar saliva. Vai ficar com o joelho troncho. Podendo fazer uma coisa bem simples. Eu entrego a Ti o meu melhor. Eu consagro a Ti, Senhor, o meu melhor. Sabendo que o que sobra vai ser mais do que suficiente. Para mim, para minha família, para minha igreja, para quem eu quiser abençoar. Pai, sabendo que isso aqui é um começo, é uma semente que vai dar muitos frutos. Eu vou só entregar isso aqui. Descansa, esquece, vai brincar, vai fazer outras coisas, assistir uma série. Sabendo, amado, quando você larga a semente na terra, pode ficar tranquilo. A terra sabe o que fazer com ela. Lance uma semente em Deus, amado. Fique tranquilo. Deus sabe o que vai fazer com ela. Amém. Você pode ficar de pé enquanto eu leio um versículo aqui para você. Vou chamar o pastor Wagner para fazer as orações da Santa Ceia, mas eu preciso dizer isso aqui para vocês. Deus falou com você aqui essa noite? Alguém do seu lado está se coçando? Tá? Se tiver, diga, viu? Você terá acesso a desfrutar. Escute isso, por favor. Você terá acesso a desfrutar de cada uma dessas palavras que você vai ouvir agora, na medida em que você for fiel em cada passo que tem que dar. A tua posição de obediência não está condicionada às circunstâncias que estão à sua volta. Eu vou ser obediente porque está tudo favorável. Eu vou dar porque hoje eu posso. Eu vou fazer porque hoje eu tenho. Nunca esteve condicionado a isso. A sua obediência está condicionada ao que a palavra diz. Se ela diz, faça, faça, amado. Quem é fiel no pouco consegue permanecer fiel no muito. Outro fato muito interessante está lá em Deuteronômios 28, é um versículo que é a minha paixão. E ele diz assim, se vocês, ele começa o verso 1, se vocês derem, olha para o seu irmão assim, dar é um princípio. Diga assim, dar é uma chave de acesso. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e obedecerem fielmente a todos os mandamentos que Ele está dando, Deus fará com que sejam mais poderosas as tuas sementes do que qualquer outra nação. Obedeçam ao Senhor e Ele dará estas bênçãos que eu vou citar agora para vocês. Ele abençoará você na cidade, no campo. Ele abençoará os frutos do teu ventre, as colheitas da tua terra, as crias de gado e ovelhas. Deus abençoará com boas colheitas de trigo, cevada e de comida. Deus os abençoará em tudo que vocês fizerem. Quando os inimigos de vocês atacarem vocês, o Senhor o destruirá na sua presença. Eles atacarão juntos em ordem. Olha, se a gente fosse pegar esse versículo aqui, dava outra ministração. Olha como é que o inimigo vem. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão por todos os lados confusos.
O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo que vocês fizerem e dará tanto trigo, derramará tanta chuva que o depósito de vocês ficará cheio. Ele os abençoará ricamente na terra em que está dando a vocês. Tão somente deem atenção ao que o Senhor diz. Você ouviu essa palavra aqui hoje, amado? Dê atenção ao que essa palavra diz. Não é uma palavra sobre dízimo e oferta. É uma chave de acesso. Você pode acessar áreas no reino do Espírito que você ainda não acessou por causa de uma semente que você reteu. Tá vendo isso aqui, amado? Que está aqui na frente de vocês, essa Santa Ceia. Isso aqui, amado, foi uma semente plantada há muito tempo atrás. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Toda vez que eu olho para essa mesa, cada item dessa mesa tem um significado para mim. De pessoas que deram o seu melhor, que viveram em obediência, que cumpriram seu propósito, deram, se gastaram, para que eu e você pudesse viver esse momento aqui hoje. Diga assim: há poder na minha semente. Amém? Eu agradeço a oportunidade.